Falta de penicilina preocupa especialistas, já que alguns tratamentos exigem a medicação. Com o dia a dia cada vez mais corrido, o estresse tem se tornado frequente, independente da idade, mas é possível evitar o problema. Só 40%. Estudo mostra que este é o índice de brasileiros que praticam alguma atividade física. Futebol e caminhada são as mais comuns. Palestra com um músico que usa as pernas nos instrumentos lota teatro do Centro Cultural em Rio Claro. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Um acidente envolvendo 3 veículos foi registrado na Avenida 4 do bairro Vila Anhanguera ontem à noite aqui em Rio Claro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas para unidades de atendimento. Por causa da situação dos carros, um dos feridos ficou preso e teve dificuldade para ser retirado do local. Todos foram levados para a UPA da Avenida 29, ainda bem, com ferimentos leves. Segue aqui um desabamento provocado pela chuva no fim de semana. Causou muita preocupação por causa do rompimento de uma rede de esgoto. Isso aconteceu ao lado do novo anel viário, que ficou parcialmente interditado. Um emissário de esgoto localizado no anel viário, na altura da Avenida 52A, no bairro Vila Nova, rompeu após deslizamento de terra devido às fortes chuvas do final de semana. Para auxiliar no serviço, foi interditado um trecho da Avenida Ulisses Guimarães, no sentido centro-bairro. De acordo com os responsáveis, os reparos acabam no máximo na noite de hoje. A BNK, a nova marca da concessionária responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto em Rio Claro, no lugar da Odebrecht Ambiental, informa que trabalha em apoio à Secretaria Municipal de Obras lá no anel viário, que foi prejudicado por um desmoronamento de terra, este aí ocorrido após as chuvas do fim de semana. E também o trabalho na manutenção do emissário de esgoto existente ali na área. A concessionária afirma ainda que segue monitorando em tempo integral as condições de qualidade do Ribeirão Claro, que passa por ali. Todos os esforços estão sendo realizados para a conclusão dos serviços o mais breve possível. Moradores do bairro Vila Nova reclamam da situação de um terreno que fica por ali. Eles afirmam que a situação é precária porque existe por lá erosão, muito lixo, animais peçonhentos e também ponto para usuários de drogas. Antes a gente brincava, a gente nadava, brincava tudo aí, as criancinhas, total liberdade. Hoje em dia já não tem mais condições. A realidade contada pela Roseli já não existe há algum tempo e é no fim da rua Dona Felícia, na Vila Nova, que fica o problema. Logo já dá para ver lixo e entulho, mas o buraco é mais embaixo, literalmente. É só andar mais um pouco para se deparar com algo muito maior. Se trata de uma verdadeira erosão que não vem sozinha. Lixo, esgoto e alguns visitantes que assustam a população. Lixo, bicho, as pessoas que se escondem, aqui é a única passagem que tem pra gente passar quem tá de a pé, então a gente tá bem preocupado. Mas as visitas não são só de animais. O local escuro funciona também como esconderijo para pessoas. As pessoas vêm jogar entulho, sai lá de cima, vêm jogar entulho aqui embaixo. E a gente tá cansado, e a prefeitura vem, só limpa meio metro de sujeira ali e vai embora. E uso de drogas também tem aqui? A gente tem achado bastante seringa, cápsula de droga. E aqui tem bastante criança, né? E como de costume, quando chove, a situação só piora. Somado aos problemas, vem um agravante bem desagradável. Quando pega esses dias que chove direto, esse rio ele sobe junto com o lixo, aí a gente já fica, aí você fica perdido. Aí é só cheiro ruim, lixo, aí os bichos vêm pro quintal, é bem complicado. Apesar deste ser um local esquecido, ele não pode ser ignorado pelos moradores da região. Até porque este é o caminho de crianças que vão à escola ou de qualquer um que precise simplesmente pegar um ônibus. O ponto fica aí em cima e o acesso não é nada fácil. A dificuldade é visível ainda mais para as pessoas de idade do local. Os moradores afirmam que já procuraram a prefeitura diversas vezes, mas que o problema ainda não foi resolvido. As pessoas assim aparecem mesmo na época de eleição, que vem,
que vai fazer não sei o que vai fazer não sei o que. A gente já cansou de ligar, já cansou de pedir ajuda. Veio um trator, eles arrancaram a cerca e passaram 1 metro do trator ali, isso não resolveu. Nós entramos em contato com a prefeitura e aí a resposta veio que existe um trabalho de manutenção feito sem parada pela cidade toda, vai chegar lá na Vila Nova. Também a questão do lixo, eles alertam para que o lixo seja colocado direitinho na rua, porque tem coleta seletiva no bairro, tem ecoponto ali perto, no caso das pessoas que precisam descartar materiais que não são do lixo orgânico, tem o ecoponto do São Miguel, é pertinho do lado. Só que aí é o seguinte, essas são questões que realmente a prefeitura tem razão, ela afirma não pode jogar lixo, né, nos bueiros, que elas vão parar lá na tubulação, o lixo vai parar lá. A prefeitura só não nos respondeu se não pode melhorar a situação deste caminho, dessa trilha, desse pedaço de terra que o pessoal tem que passar para pegar o ônibus na rua de trás. Ali é uma coisa muito simples, né? Dar uma limpeza no terreno, fazer uma calçada, uma escadinha, para que as pessoas de idade, olha a situação do pessoal pegando o ônibus ali, tem que passar numa pinguela para conseguir chegar no ponto e realmente aí é uma coisa bastante simples, uma obra rápida que a prefeitura pode fazer, questão de 1 semana está pronta e a população com certeza vai agradecer. A gente espera que a população pegue essa reportagem aí, essa dificuldade que nós mostramos e faça a obra por lá, rapidinho está pronta. Você procurando emprego, tem vaga no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro, vamos conferir. As vagas desta quarta-feira são para auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de linha de produção, cozinheiro geral, fonoaudiólogo, operador de empilhadeira, promotor de vendas, vendedor interno e vigilante. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, levar carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. O prazo para os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio para que paguem a taxa de inscrição termina hoje, dentro do horário bancário, não é aquele 11h59 não. O pagamento é que garante a participação nas provas que neste ano acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, 2 domingos consecutivos. O Enem 2017 teve pelo menos 6,5 milhões de inscrições. Depois do intervalo, vamos falar dos problemas provocados aí pelo estresse. E olha, a galera cada vez mais jovem está sofrendo com essa doença. Já já os detalhes, eu já volto 12h38. O desinteresse em fabricar um medicamento de baixo custo tem provocado a falta dele já faz algum tempo nas principais unidades de saúde. O problema é que, claro, para alguns casos ele foi substituído, mas para outros ele ainda é essencial. Segundo essa especialista, a falta de penicilina já vem sendo registrada há muitos anos em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. Isso porque essa droga ela é muito barata, ela não gera lucro e, de forma geral, os laboratórios que eram produtores hoje praticamente quase não produzem. Então, muito poucos grupos ainda têm produzido a penicilina. Os profissionais tentam driblar a escassez da substância substituindo por outros medicamentos. Só que, infelizmente, para uma doença não existe essa possibilidade e o número de pacientes só tem aumentado. São os casos de sífilis. Em Rio Claro, de acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, foram registrados em 2016 11 casos de sífilis em gestantes. Nós voltamos a viver momentos atualmente no qual as infecções sexualmente transmissíveis, representadas principalmente pela sífilis e pelo HIV, estão ganhando proporções desastrosas. Em relação à sífilis, não existe melhor opção com igual eficácia do que as penicilinas naturais. A falta tem preocupado os profissionais da área. Para essa infectologista, a solução seria uma só. O que precisa é um programa para regulamentação, para com que drogas que, apesar de antigas, mas que mantenham uma eficácia hoje no tratamento de diversas infecções, a sua produção fosse garantida. E o mais importante não é só produzir, porque produzir é fácil. O mais importante é a vigilância sobre a qualidade das medicações que são produzidas.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, depois de cogitar o corte, a medida provisória editada pelo governo que autoriza o saque das contas inativas até 31 de dezembro de 2015 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Após a aprovação do chamado texto base, os deputados analisaram sugestões de parlamentares para modificar o texto original, mas as emendas foram todas rejeitadas. Com isso, o texto segue agora para análise do Senado. Se a medida não fosse aprovada, a parte das pessoas que ainda teriam direito ou condição de sacar os valores não poderiam mais fazê-lo, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo hoje aqui em Rio Claro e também na região. Mesmo com o tempo frio e temperaturas um pouco mais baixas, hoje o sol voltou a brilhar forte em toda a região. Na maior parte do estado, a previsão é de tempo aberto, mas com queda nas temperaturas. Em Analândia, a mínima foi de 12 graus e a máxima hoje chega aos 27. Aqui em Rio Claro, os termômetros devem atingir os 26 graus agora à tarde. Na madrugada, a mínima cai para os 13 graus. Tempo um pouco mais abafado em Santa Gertrudes. Friozinho de manhã com mínima de 15 e à tarde esquenta, podendo chegar nos 29 graus. Olha, todo mundo fala em crise, mas os bancos, estão comemorando o resultado. Depois do Banco do Brasil, a Caixa Federal anunciou hoje o resultado do primeiro trimestre do ano. O lucro líquido foi de quase 1,5 bilhão de reais. O resultado aponta um crescimento de 81,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi bem menor, 818 milhões. Vamos falar agora sobre um grande mal dos últimos anos, o estresse. As pessoas com esse dia a dia cada vez mais corrido, mais complicado, horários apertados, menos convívio humano, inclusive, tem despertado sintomas que levam especialistas a crer no aumento desse problema de saúde. Inclusive, os jovens têm sofrido bastante. A vida anda assim, com pressa, e para acompanhar precisamos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O pior é que muitas vezes, mesmo assim, não damos conta, não é, dona Sueli? Que me tira do sério. São as contas que eu quero pagar e não estou conseguindo. Aí não tem jeito, o famoso estresse dá as caras. Cansaço, fadiga, irritação, sem paciência, são os principais fatores do estresse. A Dalva não sabe o que faz, o problema está em casa e aí fica difícil encontrar uma saída. Qual que você acha que é o melhor remédio para curar esse estresse todo? Você acha que é respirar, dar um sorriso, conversar com as amigas? O que seria aí alguma coisa que a senhora faria para tentar desestressar ou não faz nada? Eu não faço nada. E justamente este é o problema. De acordo com especialistas, é necessário tratar o estresse para que ele não traga outras complicações. A irritabilidade está associada a doenças como a depressão, por exemplo. E o que tem preocupado é a quantidade de jovens que passam por isso. Bastante perigoso. Até porque, assim, na vida cotidiana hoje, como eu disse, a gente está muito exposto a esse tipo de situação. Então, tem que cuidar realmente, não deixar achar que isso é uma coisa normal e que a gente pode ir levando a vida dessa forma. A demanda é muito grande, o quê? Do que a sociedade tem cobrado e do quanto as pessoas têm achado que elas têm que responder a essa cobrança da sociedade. Então, de fato, enquanto eu achar que eu preciso responder à demanda de todas as pessoas, eu vou estar sempre aí exposta a essa situação de estresse. Mas com tanta coisa assim, tirando o nosso sossego, tem como amenizar a situação? Num primeiro momento, você tem que levar a vida de uma maneira mais leve, tá certo? Também cuidar da sua qualidade de vida, em todos os aspectos. Dormir bem, se alimentar bem, ter pensamentos positivos, né? Como eu disse, tentar aí ter uma qualidade de vida no sentido, olha, pensamentos, ações, enfim, tá certo? Uma briga de trânsito, vamos tentar resolver da melhor maneira. Tem problemas aí familiares, vamos tentar resolver também, tá certo? E também trabalhar aí a sua inteligência emocional.
emocional. Quando a gente pensa em qualidade de vida, existe, de fato, alimentação, né, como eu disse, realmente você fazer meditação, atividade física, né, esportes, essa coisa toda. Agora, quando, de fato, você não está encontrando solução e isso está te causando um prejuízo, então você procura ajuda psicológica realmente para você lidar com essas situações. Agora, a gente, enquanto psicólogo, a gente fala, todo mundo, de repente, deveria passar por um psicólogo, poder falar das suas angústias, enfim. Não está fácil para ninguém, não. Olha, depois do intervalo, uma história contada aí de superação. O próprio palestrante levou a vida dele para os palcos para explicar para as pessoas como enfrentou grandes desafios. Agora, 12h47, a gente já volta. Uma pesquisa aponta um dado preocupante em relação ao número de brasileiros que realmente praticam alguma atividade física. Menos da metade, sabia? Existem atividades prediletas como o futebol e a caminhada, mas mesmo assim o pessoal está deixando de lado, viu? Eu pratico a semana inteira, 5 vezes por semana, eu pratico atividade física. A Kemily pode ser considerada exceção, ainda mais quando a gente se depara com uma informação como esta que está por vir. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, menos de 40% dos brasileiros realizam algum tipo de atividade física. O número é baixo e ele representa 100 milhões sedentários no ano anterior à pesquisa. Entre os que fazem exercícios, o mais realizado é o que muita gente faz aqui, neste local. São mais de 49% dos entrevistados que fazem caminhada. E tem aqueles que trazem até companhia. O pessoal aqui garante que não precisa de muito para enxergar os efeitos do exercício. E mesmo assim ajuda quando você compara, quando você não fazia? Com certeza ajuda bastante, né? Os pneuzinhos começam a ir embora, ajuda sim. Por enquanto, focamos nos bons exemplos, mas o sedentarismo de 60% da população tem causado resultados preocupantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade dos brasileiros tem sobrepeso. Este especialista ainda afirma que só entre as crianças são 200 mil. Família obesa hoje, provavelmente o filho tem tendência à obesidade, assim, porque é um fator de comportamento mesmo, entre sociedade e família. Por isso acaba refletindo na criança. O Leonardo pratica futebol desde criança graças ao incentivo do pai e avô. E o caminho tem que ser este mesmo. O que pode mudar somos nós mesmos dentro de casa, a partir dos pais. Então é triste que é quase metade da população que não faz exatamente a prática de atividade física, entendeu? Então, em números, é um número alto, poderia ser bem menor, só que não depende só da questão da área da educação física, depende da própria casa, desde o ensinamento de criança, de menor, e não se adequar exatamente ao cômodo, sempre querer algo diferente. Eu acho que os pais, no mundo de hoje, deveriam colocar seus filhos para fazerem esportes, fazer dança, fazer ginástica, participar de escolinhas de futebol. Seria muito interessante, até porque para a saúde da criança, né? Crescer com uma melhora na qualidade de vida da criança. E aí, será que depois de tantos exemplos, você também se anima a colocar os fones no ouvido e o corpo para se mexer? A atividade física é muito importante. Ela assume, sim, obviamente, um espaço na carga horária da pessoa, mas a pessoa tem que ter consciência do quanto a atividade física pode proporcionar de benefício para ela, para tentar combater essas doenças. Hoje a gente vive numa sociedade que se alimenta muito mal e se movimenta muito pouco. Então é necessário uma mudança de comportamento, porque senão o estilo de vida é muito perigoso para a saúde, de maneira geral. É isso aí. Um evento realizado em Rio Claro teve como tema a superação. E o palestrante trouxe a própria história de vida para falar sobre escolhas e caminhos que dependem apenas de nós. Meu nome é Jonathan Bastos, tenho 22 anos, sou nascido e criado em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E quando eu nasci, meus pais não sabiam que eu nasceria com uma deficiência. E foi um grande susto, um choque, mas ambos decidiram cuidar de mim, né? Me deram uma educação que a gente pode dizer que foi normal. E no momento em que ele nasceu, o médico comentou alguma coisa com a enfermeira e dava para ver que tinha um problema. E eu perguntei o que era e o médico falou, o neném não tem os bracinhos. E a palavra que veio para mim naquele momento foi como. Como ele vai escrever, como ele vai apagar, como ele vai fazer isso e aquilo, tantas perguntas.
Ele me deu uma injeção, eu dormi. E quando eu já acordei com ele no bercinho do meu lado. E pegando ele no colo, eu olhei para o rostinho dele e pensei com o Senhor. O Senhor é o meu filho, o Senhor me deu ele assim, assim é que vai ser. Tive uma passagem, né, na infância. E essa passagem, quando eu entrei na escola, é um bom exemplo. Que eu estava ali e as crianças fazem aquele momento da rodinha, né? Todo mundo ali no chão. Eu usava o lápis com os pés. E aí veio uma atividade escrita. Depois desse momento no chão, os alunos foram para as carteiras e eu fiquei no chão porque eu precisava escrever com os pés. Até que ele encontrou a música. O meu avô é músico, a minha mãe é musicista. O meu avô, por parte de pai, eu não o conheci, mas ele era músico também. E tantos outros, né? Então essas influências super positivas. Também sou nascido e criado na igreja. A igreja, ela trabalha muito com as artes, né? Dança, música. E eu vi o baterista tocando, eu ficava louco, 3 aninhos de idade. Copiava os movimentos dele. E algumas pessoas achavam que eu estava fazendo bagunça, mas na verdade eu tinha aquela vontade de tocar, aquele interesse de aprender. Aí os meus avós e meus pais me deram uma bateria e dali eu não parei mais. É uma experiência de vida que acaba sendo motivo de superação. E o músico aproveitou dessa história para compartilhar ensinamentos com várias pessoas em diferentes lugares do país. Consequentemente, não estavam emocionalmente preparados para isso. Quando eu estava me formando no ensino médio, eu vi que eu podia viver disso, né? Obter o meu sustento disso e, ao mesmo tempo, motivar as pessoas, motivar esse Brasil que está precisando muito de motivação mesmo, né? Um dos momentos mais marcantes foi tocar no encerramento das Paralimpíadas Rio 2016. Moro no interior do Rio de Janeiro, nunca tinha ido ao Maracanã. Primeira vez estar ali com 50 mil pessoas, eu confesso, eu não sou muito nervoso nem ansioso, mas aquele dia eu bati os dentes, bati o queixo de nervoso. Eu me senti muito honrado e muito feliz, e não só por divulgar o meu trabalho e a música, mas mais uma vez mostrar a motivação, divulgar a capacidade que nós temos quando a gente tem fé, tem foco, né, e perseverança. E o principal, o reconhecimento e o poder de dar e ser o exemplo. Levar a minha história, não para dizer eu sou melhor, sou superior, nem para dizer eu sou inferior, tadinho de mim, mas para dizer, olha, nós somos iguais, temos oportunidades, condições, cabe a nós aproveitá-las ou não. E ele deve ter uma fé incrível, né? Uma coragem incrível de tentar e não ter desistido. Por causa da dificuldade que ele tem, ele não se deixou levar por isso. Ele conseguiu ultrapassar a barreira, esse limite. Isso é motivador. Coragem de viver, né? Porque a gente se limita em muitas coisas e onde nós vemos que para o ser humano não há limite. Nem sempre as soluções são as coisas que esperamos, mas se para a sua vida aí não for o que você espera, e caminhos se abrirão, portas se abrirão, mas a solução é certa, é só a gente se esforçar. Não precisa falar mais nada, o Rio Claro Notícias fica por aqui. Às 10 horas da noite, a nossa segunda edição, e eu volto amanhã ao vivo, 12:30, contando com você. Boa quarta, até lá, tchau!